é culpa do presidente Bolsonaro a pessoa ter sido atingida Olha que insanidade! Olha que estupidez! Ele tá nas costas do presidente, o cara que pegou Covid. Grita, uma estupidez, uma idiotice. Não resolve, falar que 700 mil pessoas morreram e querer colar isso nas costas do presidente. Em primeiro lugar, quando eu digo de censura, não estou dizendo que houve uma censura ao evento, porque é claro que não teve. Trata-se de uma ação pós-evento em que o ministro aí faz uma censura em relação às imagens que estão sendo veiculadas pós-evento. Então, só para deixar você ouvinte, né, acho que o Jefferson não entendeu aqui, né, não precisa ter mais que 3 neurônios para entender o que eu falei. Eu disse que a censura, em relação à pergunta que você me fez, Avena, está havendo censura em relação à utilização das imagens. Em nenhum momento aqui o questionamento foi censura em relação ao evento do 7 de setembro. Então não precisa ter mais do que 3 neurônios para entender isso. Só uma coisa em relação, tecnicamente, censura prévia. Em relação aos 3 milhões, falar que houve gasto de 3 milhões. Poderia ter havido 3, 5, 10 por ter se tratado. De novo, eu comecei minha fala dizendo que houveram 2 eventos. Poderia ter gastado 3, 5, 10 milhões em relação ao evento oficial do governo. Foram montadas arquibancadas, toda uma estrutura de segurança, isso é normal. Só para contrapor essa questão do gasto, e eu disse que foram 2 eventos, quando você, inclusive, Márcio, fala, né? Nós tivemos evento em São Paulo, que não teve gasto nenhum, porque lá em São Paulo, também. Em Copacabana, não foi evento oficial da presidência. Qualquer pessoa entende que são 2 momentos distintos, eu disse isso, estou reiterando isso. Mas nós estamos questionando de Brasília. De Brasília foram 2 momentos distintos. O presidente fez um desfile enquanto autoridade, chefe do executivo, enquanto presidente foi um momento oficial da presidência, desfile, arquibancada, tudo isso. Posteriormente a isso, vou até pegar as falas aqui, eu estive lá em Brasília, levei 6 ônibus, num outro local, muito próximo, eu disse aqui, muito próximo do local. O desfile foi na esplanada dos ministérios do lado norte e o ato político, e foi mesmo, ele é candidato, tem que fazer política. Foi no gramado da esplanada, entre as esplanadas. Então foram 2 momentos distintos. Ele, enquanto chefe de Estado, se portou como um chefe de Estado. Depois, enquanto político, ele fez o que ele quis. E ele pode fazer isso. Só para finalizar, houve em São Paulo, houve no Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Nós aqui em Goiânia, eu organizei o desfile, inclusive com o convite do presidente. O vídeo rodou em todas as redes. Eu estive na Tamandaré. O presidente convocando, a oficial foi à tarde que eu organizei. Isso. À tarde nós tivemos aqui em Goiânia mais de 30 mil pessoas. Quem foi lá na T10, foi fechada a T10, lá do Bretas até lá em cima na T5, a T3, enfim. Tínhamos em torno de 30 mil pessoas. Foi um ato político, vários candidatos estiveram lá. Então, o que é importante deixar claro é que são 2 momentos distintos. E, mais uma vez, eu reitero que essa atitude do desembargador, do juiz, trata-se primeiro de uma censura, de novo, do segundo ato, das imagens que estão sendo usadas pelo presidente num ato político. É censura sim, porque ele está tirando as imagens de circulação. E mais do que nunca mostra o desespero do candidato que está com 189.000% na frente do Bolsonaro. Eu só estou esperando ver essa questão aí dos imóveis pagos em espécie. Que não é verdade, e os imóveis, é em moeda corrente, vamos ser honestos intelectualmente. Não, moeda corrente é uma coisa, espécie exatamente, exatamente. Então o termo técnico... Não, lá o cara fala o que ele quiser. O termo correto que está veiculado, professor Márcio, é moeda corrente do país, que pode ser inclusive espécie. Sim. Mas não apenas e não tão somente espécie, como tentaram criar mais uma fake news. Mas aí, como diversas vezes eu já reiterei aqui minha posição e de novo eu falo em relação à pesquisa. Eu tive a oportunidade, Ravena, de participar na Rádio Vinha com 2 donos de institutos de pesquisas e durante a campanha do Gaio para prefeito eu ajudei na coordenação, conversei com outros 2 donos, inclusive de Brasília e de Anápolis, um pós-doutor lá da UNB. Eu acredito em pesquisa? Sim, quando a pesquisa é feita de forma coordenada, de forma... pesquisa ela se baseia em estatística. Existe sim pesquisas sérias, né? Principalmente as pesquisas internas dos partidos, aquelas que realmente refletem a realidade até para os coordenadores de campanha, como eu fui, né, tomarem as suas medidas em relação à campanha. Então existem pesquisas sérias? Existem. Mas aí a gente vê o próprio Roberto Requião, numa entrevista aí que ficou famosa, que está rodando em todos os grupos de WhatsApp, nas redes sociais, que ele fala para o entrevistador que pesquisa, você compra igual você compra uma coisa no mercado. Ele até ofendeu lá o âncora, falou, você não é menino, você sabe que pesquisa se compra, e se compra mesmo. Por quê? Porque você pode estabelecer critérios dentro do critério do TSE que atendem às exigências para você poder registrar pesquisas e você pode desvirtuar.
A pesquisa autêntica, a pesquisa verdadeira e honesta, você tem que majorar. Vamos dar um exemplo aqui. Quantidade, percentualmente falando, tá? Quantidade de mulheres, classe social, nível de escolaridade, idosos. Quando você faz uma amostragem de forma correta, você tem pesquisas que se aproximam mais da realidade. Para finalizar, você vê a quantidade de pesquisas. Quer dizer, então você não acredita que a pesquisa IPEC, que Lula cresce, perdão, gente. Cresce, isso mesmo, cresce. Cresce até no nome. Lula cresce. Ela se emociona quando fala cresce. Aqui, ó, Lula cresce na classe média. Petista subiu de 34% para 40%. Só nesta faixa em uma semana. Claramente, os mais pobres têm uma posição clara pelas propostas de Lula. Rapidamente, para passar o tempo para ele. Não acredito, porque historicamente todos os institutos de pesquisas erraram. E aqui eu lanço um desafio. Quanto mais próximo nós chegarmos das eleições, mais essas pesquisas vão mudar e mais eles vão se aproximar de uma realidade que é o que nós estamos vendo. E aí sempre o famoso jargão. Pesquisa é um retrato de um determinado momento. Eles não assumem que fazem pesquisa, não estou generalizando, disse aqui, eu acredito em pesquisas, quando feitas de forma estatística, porque são dados, ok. Mas o histórico recente, e sempre erram para um viés, é isso que me chama a atenção nas pesquisas. Eles nunca erram dizendo, olha, Bolsonaro vai ser eleito no primeiro turno, aí tem o primeiro turno, Bolsonaro perde. Nunca erraram dessa forma. Todas as pesquisas erraram sempre para um viés ideológico que é a esquerda. A história, são fatos e são dados. Então é isso que me causa estranheza e é isso que me dá o direito, minha opinião pessoal, de discordar e de duvidar dessas pesquisas. Professor, e aí, Jennifer? Bom, em primeiro lugar, reconhecer erros é uma virtude. Quando o presidente usa essas palavras que ele usou, aí é marketing, ele está sendo humilde, não sei o quê. Quando ele se posiciona de forma contrária, ele é golpista, ele quer dar golpe, então fica difícil você ter interlocução com esse pessoal da esquerda que nunca decide qual é a real posição deles. O presidente falou aquilo que tem que ser falado. É óbvio, no Estado democrático de direito, nada mais correto que, em perdendo as eleições, passar a faixa para o que ganhou. Então não se usou de vitimismo, não tentou colar nessa pecha de humildezinho, nada disso. Falou aquilo que deveria ter falado. Então, reconhecer erro. Teve até um ouvinte que falou isso, né? Ele jogou a toalha porque ele reconheceu que não deveria ter falado o que falou na época da pandemia. Bom, graças a Deus que nós temos um presidente que é humilde, que reconhece o erro. Diferentemente de um ex-presidiário que fica insistindo na tese de que ele foi absolvido, coisa que não foi, fica reiteradas e por reiteradas vezes dizendo que não houve crime, a maior história de crime não só do Brasil, do mundo, mais do que da máfia italiana, né? Então, graças a Deus que nós temos um presidente que reconhece, que é humilde. Ele por diversas vezes lá no podcast disse que hoje ele não falaria o que ele falou à época. Então, parabéns ao presidente, né, pela postura ética, pela sua postura ilibada. E para finalizar, Ravena, questionar as urnas eleitorais, eu questiono, eu como cidadão dentro do Estado Democrático de Direito, tenho a liberdade de duvidar, de questionar, é assim que funciona. Nós não estamos numa ditadura, que aliás, né, o ex-presidiário defende, em que você não pode falar nada, como está acontecendo na Nicarágua, em que os padres estão sendo presos, isso ninguém fala. Então, graças a Deus que nós temos liberdade, ainda estamos no Estado Democrático de Direito, que eu posso emitir a opinião. E eu, Jennifer Cresce, reitero aqui, eu desconfio, eu não, né? A maioria da população brasileira isso não é dado. Desconfia das urnas. Isso não é verdade. Que eu, você, Jefferson... Isso não é verdade. Você teve, uma perguntinha rapidão, só uma perguntinha aqui, ó. Uma perguntinha rapidão aqui, ó. Se você ganhar a eleição no mesmo processo que a gente tá falando agora, você ganha e o Bolsonaro perde, você vai pra Brasília protestar que foi fraude? Eu sempre defendi aqui há mais de 2 anos, eu defendo que nós temos que ter mais camadas de transparência. Exatamente para não ter esse tipo de desconfiança. Eu disse, o Dr. Gilson estava aqui na rádio no dia que eu falei, Gilson, tem uma fechadura na porta, eu tenho a possibilidade de ter bandido lá de fora, por que eu não posso colocar 3 fechaduras? Chave tetra, então, você falou até chave tetra. Mas acho que você estava aí no dia, estava. Então, o que eu defendo, e reitero aqui, mas já que nós tenhamos... E qual o problema de ter mais 10? Já tem. Qual o problema de ter mais 10? Tem um monte de coisa já. Você tem que se juntar comigo, Você só quer questionar o processo. Não, nós não questionamos apenas. Nós demos várias soluções. Inclusive, a que foi nenhuma foi aceita.
Meu irmão, você precisa dar um pouquinho de história. Você que é um professor de história. O que aconteceu em relação... Aqui já está aberto, cresce, não tem nada de novo ali não. O ex-presidiário foi quem aprovou o voto impresso, com a anuência do Congresso, com a anuência depois da própria... Não deu certo. E não deu porque o Supremo derrubou. Então, os eleitores também, quando votar nele, pode ter uma pessoa que foi afetada pela Covid. A culpa do presidente Bolsonaro é a pessoa ter sido atingida pela... Olha que insanidade! Olha que estupidez! Gritar e bater a mão na mesa não resolve. Gritar e bater a mão na mesa não resolve. Não resolve, não falar resolve. Que 700 mil pessoas morreram e querer colar isso nas costas do presidente. Lá nos Estados Unidos morreram quantos? Vamos entrar nesse mérito, Márcio? Qual foi o primeiro país no mundo que vacinou? Deixa eu falar. Qual foi o primeiro país? Você que tá falando essa inverdade aí. Gente, acabou o jornal, ó. Agora eu tenho... Não responde, ó, não tem argumento. Ravena, percebe-se que 99% dos debatedores e candidatos de esquerda são professores, coordenadores e reitores. Está explicado o que está acontecendo com os nossos jovens na faculdade. Pergunta o professor MM se ele vai analisar o patrimônio da família toda do Lula, de 32 anos para cá, como ele está analisando esta matéria, ou só do triplex e do sítio de Atibaia. Esse papo furado dele, que vota no Bolsonaro, já tá feio. O levantamento, pegaram bens dos filhos, netos, noras, irmãos, cunhados, ex-mulheres, sogro, sogra, mãe e pai, kkkk. Patrimônio do Lulinha compra toda a família do Bolsonaro. Sandro Luiz Gonçalves. Candidato a deputado estadual pelo DC, Jennifer Cresce, muito obrigada. 27022, eu agradeço mais uma vez e reitero aqui para que a gente aumente para 1h30 de debate. Com certeza a audiência vai aumentar. Deus abençoe a todos, um grande abraço.